Olá, seja bem-vindo a mais um Umbanda Básica, o nosso podcast Umbandeiros. E a gente está seguindo aqui na temática de Umbandas dentro da Umbanda, né? As Umbandas. Então a gente vai falar hoje um pouquinho de uma outra vertente. No último podcast, se não me engano, a gente falou sobre Umbanda Branca e Demanda, né? Que é a Umbanda seguindo os princípios do Caboclo das Sete Encruzilhadas, do Pai Antônio, Orixá Malê, do Advento 1908, segundo também Zélio Fernandino de Moraes. E a gente vai seguindo aqui nesses temas sobre as Umbandas, tá? E aí eu queria pedir para ti, se é a primeira vez que está chegando aqui no nosso podcast, primeira vez que está chegando aqui no teu canal, já se inscreve aqui para dar um apoio no nosso trabalho, né? Deixa teu like, compartilha nas redes sociais, deixa um comentário, uma dúvida, o que você gostaria de sugerir para os próximos vídeos, né? Ou para o podcast, que vai ajudar bastante. Se quiser ajudar no financiamento coletivo, é a chave Pix que está na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Então hoje a gente vai falar da Umbanda kardecista, né? É estranho falar isso, mas é aquela Umbanda que ela é chamada também por Umbanda de mesa branca, né? E também chamada também de Umbanda branca, Umbanda de Caritas. Daí você vai dizer, mas pai Maurício, você falou no último episódio sobre Umbanda branca e demanda, que também era conhecida, sim, também conhecida por causa que é uma vertente, e aí eu vou falar aqui da origem dela, muito similar à Umbanda branca e demanda do Zélio, que essa Umbanda kardecista ela é uma vertente que tem uma influência muito forte do espiritismo. Talvez eu não comentei no último vídeo, mas a casa de Zélio ela tinha uma influência fortíssima do catolicismo também, até porque a família de Zélio era católica, tá? Então, geralmente, a Umbanda kardecista, ela pratica nos centros espíritas que passaram a desenvolver giras de Umbanda, né? Embora o kardecismo tradicionalmente não aceite os espíritos de Umbanda, alguns deles passaram a usar as entidades de Umbanda, né? Inclusive com uma situação que não me cabe, não me serve, que é a questão de subserviência, como se o preto velho ali realmente, mesmo tendo seu local de atendimento, ele não é tratado com a total dignidade como deveria ser tratado. E esses espíritos lá não são vistos com a mesma dignidade que os espíritos que se apresentam lá como médicos, doutores, engenheiros, etc. É uma visão bem colonialista da espiritualidade. Então, a Umbanda kardecista é uma vertente que tem uma influência forte e porque é diretamente nos centros espíritas. É a manifestação de espíritos de de Umbanda em sessões espíritas tradicionais. Quer dizer, mais ou menos, porque a espiritismo tradicional não aceita esses espíritos. Então, uma maneira de chegar mais perto do povo, né, nas periferias, essas casas espíritas acabaram adotando esses espíritos como trabalhadores dos seus centros. É uma das mais antigas vertentes, porém não existe um registro de data e local de início dessa prática. Quando eu estou falando vertentes, eu estou dizendo tipos de Umbanda que não são bem Umbanda. Elas usam o nome da Umbanda, mas elas têm uma influência forte de outras práticas, né? Foco principal, ela não tem um foco principal de divulgação, não tem uma vertente conectada na atualidade. Orixás, nessa vertente, não existe culto ao orixá e nem aos santos católicos, não se fala dessa questão, muito menos de orixás e também não fala-se dos santos católicos, né? São os espíritos que chegam, são espíritos que atendem no espiritismo e também espíritos de Umbanda, normalmente pretos velhos, tá? Linhas de trabalho. Não é utilizada uma forma de agrupamento de entidades, tá? Porque os trabalhos executados eles são distintos, por exemplo, de uma gira de Umbanda. Então, nessa vertente não tem essa forma de agrupar entidades e dividir sobre linhas de trabalho. Os espíritos que se manifestam na mesa de atendimento, eles se identificam por quem são. Preto velho, às vezes caboclo, às vezes doutor sei lá o que. Então, não existe uma divisão de linhas de trabalho. As entidades da Umbanda kardecista são trabalhos como realizados, né? Apenas, por exemplo, com caboclos pretos velhos, né?
E mais recentemente, muito raramente, a gente ouve falar de manifestação de crianças nessas umbandas. Então, geralmente, os espíritos que se manifestam nessa umbanda kardecista é caboclos pretos velhos e raramente crianças. Ritualística. A roupa é a única vestimenta usada pelos médios, a roupa branca, né? Nessas giras. Então não são encontrados também uso de guias, não tem imagens, não tem fumo, não tem defumador, não tem vela, bebidas, muito menos atabaque, né? Esses fatores rituais não se encontram, porque inclusive o espiritismo não aceita esse tipo de fator ritualístico, né? Eles dizem que não tem ritualística, mas para mim, quando uma sessão tem início, meio e fim, é um ritual. Querendo ou não, acaba sendo um ritual, né? Livros doutrinários dessa Umbanda kardecista. Essa vertente ela usa os seguintes livros como principais fontes doutrinárias, né? Os livros dos espíritos, livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, né? E também a Gênese, né? Então, esses livros são as bases alicerçais de estudo, de doutrina dessa Umbanda kardecista. Então, é muito forte, a gente entende a diferença, porque é gritante você entender que, por exemplo, não existe culto ao orixá, né? E também não se fala dos santos católicos nessa Umbanda espírita. As entidades não se manifestam por grupos, não se manifestam por linhas de trabalho. Então, normalmente, quando ele se manifesta na mesa, foi o que eu expliquei antes, se manifesta na mesa, ela se apresenta pelo seu nome, ou caboclo tal, preto velho tal, e como eu disse, raramente, muito raro, alguma criança de Umbanda aparece para trabalhar nesse trabalho e nessa Umbanda kardecista. Me diz aqui nos comentários se você já ouviu falar, se sabe algum terreiro, se sabe algum centro espírita que atende com preto velho, com caboclo, se você já ouviu falar, se você já viu, né? Eu mesmo aqui na minha cidade já vi, já sei. Existem centros espíritas que sim, trabalham dessa maneira. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião sobre esse tema. Me fala se você já conhecia essa Umbanda kardecista e se você quiser ajudar o nosso trabalho, eu vou te pedir, por favor, ajuda, porque eu estou muito precisando da tua ajuda e então eu quero que tu deixe um valor, qualquer valor no Pix que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Vai ajudar muito a gente manter o canal aberto, vai ajudar muito a gente trazer conteúdo aqui para vocês. Agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. Meu agô para quem é de agô e meu saravá para quem é de saravá.